Olá, sejam bem-vindos ao Umbanda Básica, o podcast Umbandeiros, e a gente vai continuar hoje, talvez um pouquinho mais curto, o nosso podcast com dúvidas para médiuns iniciantes, né? Continuando o assunto relacionado à semana passada, que eu tive algumas dúvidas e recebi algumas dúvidas e algumas perguntas com relação à última questão sobre doenças, o médium não estar bem, etc, etc, etc. Então eu vou tentar fazer um breve relato aqui. Talvez o podcast seja um pouco menor do que o normal, justamente porque o assunto já está esgotando. Então eu já peço para ti deixar uma sugestão para o próximo podcast, alguma coisa que tu quer ouvir, se tiver ao meu alcance e eu puder explicar, eu gostaria de fazer aqui o próximo podcast com a tua sugestão. A gente estava falando sobre as questões de doença, comparecer ou não comparecer no terreiro, questões de emoção, que também ocorrem a mesma relação, né? E justamente porque o médium ele acaba se sintonizando, né, com a energia, o espírito que está ali e o que ele capta, né, no seu íntimo. Então a entidade sente-se atormentada, né? O médium sente-se atormentada pela influência desses espíritos, né? Dessas entidades. Pode ficar tenso, pode ficar nervoso, pode ficar angustiado e experimentará alguma dessas emoções involuntariamente, né? E aqui eu fiz uma referência falando que o importante é o médium comparecer ao terreiro, né? Para que esse espírito seja encaminhado, para que o médium seja tratado e para que tudo ocorra na mais perfeita ordem, né? E se o médium, imaginando que esses sintomas físicos e emocionais estão relacionados com os seus próprios problemas, ele decide não comparecer para uma reunião, decide não comparecer para uma gira, né? É da mesma forma se alguém nos confia um doente, por exemplo, para levar ele para o hospital, e a gente decide levar ele para nossa casa, a gente assume o ônus de cuidar dele, né? Então, certamente, ele vai nos dar muito trabalho e principalmente se for um doente mental, emocional, se for uma doença relacionada ao mental e ao emocional. Então, isso pode gerar, sim, vários conflitos e vários problemas. Sempre que possível, o ideal é ir no terreiro médium, né? Claro, a não ser que seja uma doença que seja contagiosa ou de transmissão viral ou alguma coisa que vá trazer um risco para a corrente, para assistência, né? É possível que essa ligação com entidades perturbadas ocorra independente da iniciativa dos mentores ou por ordem da espiritualidade? É o que mais acontece, para você ter uma ideia, é o que mais acontece. A gente vive rodeados de espíritos destrambelhados, sem nenhuma noção da vida espiritual, que se agarram às pessoas, né, aos homens, como náufragos numa tábua de salvação. Então, é necessário ter, e não precisa nem que você tenha uma mediunidade aflorada ou uma mediunidade ostensiva, por exemplo. Isso não quer dizer absolutamente nada. Todos estamos sujeitos a sofrer essas interferências, tá bom? Então isso é mais comum do que a gente imagina. Então, digamos que o médium recebe a influência dessa natureza na segunda-feira, por exemplo, e só vai comparecer na gira no sábado. Ele vai ficar sofrendo a semana toda? Olha, geralmente sim, tá? Mas com experiência, dedicação e estudo, ele vai aprender a lidar com esses problemas, cultivando nas suas orações, nas suas meditações, né? Dialogando intimamente com seu guia, com as suas entidades, entrando em curso de conexão com seus mentores espirituais, ele vai ser amparado. Então, por isso, a necessidade de conhecer a si mesmo, de novo, voltando a falar da mesma coisa para o médium iniciante, né? Não é só no terreiro incorporar, que nem a gente fala aí, lá na frente do congá e balançar a bundinha que tá tudo bem, né?
Não é a incorporação mais bonita, não é a dancinha mais bonita, não é o brado mais bonito, é a conexão melhor que faz a diferença dentro do terreiro, principalmente para o médium e para a assistência, né? Então é importante isso, né? Ter essa experiência para que não caia nesses equívocos que são muito comuns. Então, devemos informar a esse respeito pessoas que procuram o terreiro, né? Perturbadas por essas aproximações, pessoas que estão sob a influência desses espíritos, desses quiumbas, né? Desses zombeteiros. Eu até acho que deve informar, mas tem que ter cuidado, tá? Pessoas suscetíveis, geralmente elas guardam ideias equivocadas relacionadas a influências demoníacas, por exemplo. Elas podem se apavorar ou elas vão pro terreiro e vão passar mal, vão dar show, vão dar piti e não sabem o que está acontecendo. E às vezes é por causa do medo e do mito, do ilusório, das fantasias, fantasioso coletivo, fantasioso popular. A pessoa vai no terreiro e mesmo que nada aconteça, ela vai passar mal e vai ter problemas, né? É assim como ela poder se impressionar demais e nunca mais pôr os pés dentro do terreiro. Então, às vezes, as entidades até nem nos falam nada justamente para que tu possa voltar, fazer o tratamento espiritual e porque te conhece. Ele sabe que se te falar que tem algo ligado a ti, tu não volta mais, né? Então, é importante a frequência então no terreiro da assistência, sempre que entender que existe uma possibilidade de diálogo, sim, pode ser comentado que a pessoa está com uma influência negativa, mas tome muito cuidado, porque tem pessoas suscetíveis que guardam ideias, né, e são influenciadas por crenças que acreditam na parte demoníaca da espiritualidade e acham que tudo é coisa ruim, é demoníaco, e essas pessoas podem ficar sim apavoradas e nunca mais porão os pés dentro do terreiro. E aí a gente acabou fazendo um desfavor, né? Em vez de amparar essa pessoa, em vez de deixar que a pessoa seja atendida, a gente afasta ela da religião e, por consequência, a vida dessa pessoa vai virar uma desgraça até que ela consiga amparo na espiritualidade ou, de alguma maneira, a fé e a conexão com a espiritualidade possa botar a vida dessa pessoa de volta nos eixos. Eu acho que por hoje era isso, então, o podcast de hoje. A gente continuando com dúvidas para médiuns iniciantes, eu quero pedir a tua colaboração mais do que nunca. A gente está passando uma situação bem complicada aqui no Rio Grande do Sul e especialmente eu tenho passado bastante dificuldade. Se você puder ajudar o canal a se manter aberto, tá? Qualquer valor via Pix, que é o e-mail que está na descrição desse vídeo ou no comentário fixado, qualquer valor é bem-vindo, tá? Faça de coração, se você puder, ninguém é obrigado, mas se puder doar qualquer valor para a gente manter o trabalho aqui, né? Deixa também as tuas sugestões para os próximos vídeos e próximos podcasts, que vai ajudar a gente bastante aí, tá bom? É isso. Meu agô para quem é de agô e meu fraterno saravá para todos. Obrigado por chegar até aqui no Umbanda Básica, podcast Umbandeiros.